Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje o tema que eu vou abordar é a ideia do método filosófico a partir da experiência desenvolvida pelo Sócrates. Sócrates nasceu e viveu em Atenas, mas ele não se via inicialmente como um filósofo. Ele era um escultor, filho de um escultor e de uma parteira. E ele tinha uma vida comum, até que um amigo dele, chamado Querefonte, foi até o oráculo de Delfos e fez a seguinte pergunta: quem é o homem mais sábio da Grécia? E o oráculo, de acordo com Querefonte, teria respondido que o homem mais sábio da Grécia era Sócrates. O Sócrates acha aquilo estranho e ele vai então em busca de alguém que fosse mais sábio do que ele. E aí ele diz que não encontra. E aí você pensa assim, nossa, então muito modesto, né, esse cara. Mas o principal aqui é entender que o Sócrates estabelece uma separação entre inteligência e sabedoria. Ele encontra, como é fácil da gente supor, pessoas bem mais inteligentes do que ele, que conheciam coisas das quais ele nada sabia ou sabia bem pouco. Então ele vai encontrar pessoas que sabem, não sei, construir coisas muito distintas, que entendem de legislação, que sabem navegar, enfim, várias coisas que porventura talvez ele não soubesse. Só que cada uma dessas pessoas achava que já sabia tudo. Ou pior, muitas vezes eles sequer entendiam direito o que eles faziam ou os conceitos centrais ligados àquela atividade. E aí o Sócrates vai se perguntar sobre isso, né? Ele vai ter com um político, com um legislador, e essa pessoa não sabe conceituar justiça ou nunca refletiu direito sobre o que é justiça. Então o Sócrates adota como missão mostrar às pessoas esse equívoco, mostrar a cada um que se acha sábio que ele realmente não é. E mais ainda, mostrar a todos que ninguém pode realmente ser sábio. Os deuses são sábios. Aos seres humanos cabe apenas a filosofia, ou seja, o amor à sabedoria. E aí o Sócrates desenvolve para essa tarefa um método próprio. A primeira parte do método é a ironia, ou seja, ele parte da ideia de que ele não sabe nada. Daí a famosa frase, só sei que nada sei. É claro que é um paradoxo, porque é impossível simplesmente saber só que não se sabe de nada. Mas a proposta é ele se colocar na posição de alguém que pergunta, de alguém que questiona, e não no lugar de alguém que vai dar as respostas. E aí a gente já se encaminha para a segunda parte do método. O Sócrates conta que, a partir do entendimento do ofício da mãe dele, ele compreendeu como é que ele podia criar esse método. A parteira, ele vai dizer, não faz a criança nascer, mas ela cria condições favoráveis para que o nascimento ocorra naturalmente, para que ele ocorra de maneira natural. O filósofo, ele vai dizer, faz a mesma coisa. Ele não empurra o conhecimento na cabeça das pessoas, mas ele faz as perguntas certas para que as pessoas possam, por conta própria, alcançar a verdade. E é importante dizer que ele acreditava que a verdade já estava dentro da gente, já nascia com a gente. Essa parte do método se chama maiêutica, ou seja, dar à luz, que é uma alusão direta aí à questão do parto. Esse é o momento em que, a partir dos questionamentos, a gente passa a refletir por conta própria, identificando um caminho para reconhecer a verdade. O Sócrates defende, então, a tese de que filosofar é problematizar, é colocar tudo em dúvida, mas não por amor à dúvida, e sim por amor à verdade, que vai se sobressair nesse processo. Então, o conhecimento é sempre um processo, e por isso ele não é fácil nem simples, ele exige esforço. E é por esse motivo que muitas pessoas acabam fugindo do conhecimento, e é por esse motivo também que o Sócrates acabou incomodando as pessoas. Quando ele começa a interrogar, e em alguma medida até a humilhar os poderosos em praça pública, ele começa também a juntar inimigos, e esses inimigos acusam ele de 2 crimes: negar os deuses da cidade, inserindo novos deuses, e corromper a juventude. O Sócrates nega os 2 crimes. Primeiro porque ele entende que foi justamente Apolo, por meio do oráculo. Apolo era o deus que falava por meio do oráculo, então foi Apolo que deu a ele essa missão. Quando Apolo diz que ele é o homem mais sábio, ele coloca essa missão de ele mostrar para as pessoas que, na verdade, ninguém pode realmente ser sábio. Então, não faria sentido dizer que ele nega os deuses. E o segundo, o segundo crime que ele vai se defender, ele vai dizer que ele é inocente daquilo, porque o que ele fazia não era corromper a juventude, mas ensinar a juventude a questionar, perguntar, interrogar, enfim, a perseguir a verdade. Apesar da defesa dele ser bem consistente, como mostrou Platão num livro, num diálogo chamado Apologia de Sócrates, o Sócrates acabou sendo condenado à morte por envenenamento e morreu fiel aos seus ideais, dando um exemplo importante naquele momento para os discípulos dele. Mas esse é um tema para eu tratar num outro momento, tá? Por enquanto aqui é só. Espero que você tenha gostado da reflexão que eu trouxe.
Qualquer coisa que você queira compartilhar comigo, ou pergunta que você queira fazer, é só mandar um e-mail para contato@marcosramon.net. Então é isso. Obrigado, até mais. Tchau.